Fala, grande ABC, seja bem-vindo a mais um ABC Talk Podcast. Estamos aqui... Oh, dá pra sair da minha frente, por favor? Você entrou bem na minha frente quando eu tô abrindo o programa, rapaz. Volta de novo? Volta que de coisa, novo. hein? Não, que volta de novo, nada. Aqui é assim, tem que ser do jeito que é. Do jeito que é, do jeito que deve ser a vida. Seja bem-vindo, então. Fica pra lá, tá? Pra eu conseguir falar aqui. Obrigado. Seja bem-vindo a mais um ABC Talk Podcast, sempre com pessoas notáveis aqui da nossa região. Estamos aqui no estúdio da Scrib em Santo André e vamos lá para mais um papo. Senhor Antônio Inácio, quem temos hoje aqui? Muito bem, que olha, nós temos uma figura que ela já sentou aqui e o programa já tinha começado há 30 minutos. Já batemos um papo, ela já fez aqui um stories para mostrar quem ela é. Carol Pitarelli. Sou eu. É forte, né? Eu acho maravilhoso. Pitarelli. Sensacional. Eu acho Carol Pitarelli, eu acho maravilhoso. Carol é empreendedora, fonoaudióloga. Sempre que eu vejo alguém que é fono, eu fico com medo até de falar, que eu articule bem as palavras. Mas você ainda que é Tire do o ovo meio, da né? boca, né? Assim, eu sou do meio, mas a gente tem defeitos, né? Carol, além de ser empreendedora, gosta muito desse tema de empreendedorismo, é uma grande empreendedora, vai dar dicas, vai falar se a gente deve empreender, não deve empreender. Atenção, jovens. Aí, ó, pessoal, vamos se ligar porque vai ter dicas e vai ter papo. E eu estou aqui com Alessandro Bernardo, meu companheiro, amigo de microfone, certo? Ele já tomou 2 Red Bulls. Hoje ele tá felizão, né, Maurício? Red Bull Hein, Paulo? tá aqui. Show. Hein, Matheus? Vambora. Pode fazer uma pergunta antes de a gente começar? Pode. Vamos montar uma empresa nós dois? Montar uma empresa? O que você acha? Você vai abrir um negócio, então? Estamos num ambiente... Mas você sempre leva as coisas pro outro lado. Não, quem levou foi você. Eu falei assim, você vai abrir um negócio. Eu acho que negócio. Depende isso é que trauma tipo de infância negócio. que você Não. tem, cara. Depende o tipo de negócio. Se eu falasse assim, você vai abrir o seu negócio, aí seria uma piadinha de mau gosto. Entendi. Ô Bernardo, você como um grande empreendedor, você tem frases, tem algumas frases que te norteiam a vida, assim? Ah, cara, não me vem nenhuma na cabeça agora, não, assim, nenhuma mas... que você possa ler, assim, que a gente tinha combinado? Eu vou procurar, daqui a pouco eu te falo, vou procurar. Tá ótimo. Mas a pergunta que eu fiz pra você é a seguinte: a gente vai abrir uma empresa, uma empresa, tá? A gente vai abrir uma empresa e você acha que é um ambiente propício pra gente fazer isso agora? Eu não acho. Não? Ninguém quer ficar no Brasil. O Brasil não tem uma perspectiva bacana. O cenário político vai de mal a pior. As pessoas estão desmotivadas. Então, já acaba o programa aqui agora? Ou... A gente já você pode já começar concluiu a Por isso tudo, virar. né? você trouxe a Carol, porque ela é a motivação. É porque a gente tá aqui jogando conversa fora, entendeu? Vamos trazer uma especialista e vamos Então, falar. eu já queria começar essa conversa com a Carol, porque assim, Carol, a gente fez uma pesquisa, esse é o cenário que a gente fez uma encenação aqui com a interpretação do Francisco Coco, que é um dos grandes atores, né? A piadinha do Francisco Coco é porque ele não é um bom ator. Entendi. Você entendeu? Entendi. Então a gente fez uma coisa não Perfeito. tão legal. Você que está em casa nesse momento, por favor, dê risada. Beleza? Mas Obrigado. vocês foram ótimos. Foi eu legal? acho que, inclusive, bem melhor do que o Francisco Coco. Boa, Infinitamente. O Infinitamente. Bernardo Foi lembra muito um bom. pouco ele, né? Foi Mas muito por quê? bom. Eu não entendi. Porque O é o Francisco- cabelo branco, é isso? Não, esse meio... O perfil, né? Vocês acham mesmo? O estilo. Acho. Muito bom. Carol, Achei que fosse pelo talento. fonoaudióloga, trabalha numa empresa familiar, tem muita dica, você trouxe aí livros. A gente fala desse cenário, o que a gente estava falando. Eu não acredito, eu acho que o Brasil tem jeito sim, eu acho que o empreendedorismo é legal. Quando a gente faz com paixão, quando a gente ama, isso é muito maior do que qualquer crise, de qualquer situação. Mas quando a gente sai conversando com as pessoas trazem esse sentimento de pessimismo pós-pandemia. E você, o que você traz? Vale a pena ser empreendedor no Brasil com este cenário, esse mundo do pessimismo? É o tal do custo Brasil, né? Que a gente chama, né? Mas aí eu volto com outra pergunta. Quando que o Brasil não teve o custo Brasil? Quando que o Brasil não teve crise? Quando que o Brasil teve uma situação tranquila, econômica, social e política? Sinceramente, não me recordo. A não ser, claro, naquelas situações onde se paga todo mundo para fingir que está tudo bem. Não vou entrar muito nesse mérito, porque eu acho que não é nem o ponto do nosso bate-papo. Mas, assim, o que sempre moveu o Brasil efetivamente foi o empreendedorismo.
As pessoas chamam, em alguns momentos, o brasileiro tem que dar o jeitinho brasileiro, mas todas as dificuldades que o brasileiro passa, é um povo extremamente criativo. Tanto que quando um profissional brasileiro vai para fora do país, ele se destaca porque ele encontra a solução para tudo, tem um raciocínio rápido, busca soluções. E acho que um dos grandes mitos do empreendedorismo são as pessoas acharem que empreender é abrir o seu próprio negócio. Eu, particularmente, discordo muito dessa afirmação. E quando você fala isso nesse recorte, assim, é um sentido assim, abrir um negócio e trabalhar a paixão é outra? É isso que você está querendo dizer ou não? Não, o que eu estou querendo dizer é que empreender é algo que a gente faz todos os dias na nossa vida, independentemente da situação. Seja no seu relacionamento, no seu casamento, no seu relacionamento familiar com as pessoas. E dentro do trabalho. Poxa, a pessoa é CLT, eu vi outro dia um meme, eu falei, espero que seja só um meme mesmo, que a pessoa escreveu assim, se o salário é mínimo, eu entrego o mínimo. E eu vi muita gente falando, é isso mesmo, tá certo. E quando eu vi aquilo, eu fiquei meio assustada, porque se você entrega o mínimo, você jamais sairá daquele lugar de mínimo. E eu não consigo acreditar que as pessoas realmente gostem desse lugar da migalha ou do mínimo, quando a gente tem muito para crescer. Tem uma série de oportunidades aí fora rolando, né? Então, quando eu falo em empreender, é assim, você é CLT, você trabalha para uma empresa, dedique-se, entregue o seu melhor. O meu chefe não reconhece, mas quem está ao seu lado está vendo. Essa pessoa pode te indicar, as portas não ficarão fechadas. Eu acho que o brasileiro tende a reclamar demais e tende a ser pessimista demais, terceirizando a culpa dele. Ah, mas é culpa do governo, não é minha. Cara, vamos batalhar por um país melhor? Começa a fazer sua parte, reflete sobre os seus pensamentos, sobre as suas atitudes. Então, assim, vocês trouxeram todo esse cenário real. Como é que eu lido com ele? Ele bate e volta. Eu não absorvo. Eu sempre tenho na minha mente assim, legal, amanhã eu tenho um outro dia, o que eu vou criar, o que eu vou fazer de diferente e vamos para frente, né? Quais são as parcerias que eu vou fazer, quais são as pessoas que eu vou conhecer, o que eu vou poder entregar para a sociedade, para ajudar com que essa sociedade seja melhor, não somente com a minha empresa, com o meu trabalho, gerando recursos econômicos, desenvolvendo emprego. Apesar que eu estou Aqui talvez valha um adendo. Eu sou da indústria. Se tem uma coisa que a região do Grande ABC parou de valorizar há muito tempo... Tem que trocar o hino do Santo André já tem, também, né? já foi, faz já tempo. Foi. E é uma pena que, gestão após gestão, a indústria continue de lado, totalmente deixada de lado. Eu entendo a importância de startups, de serviços, porque a tecnologia são coisas novas, mas quem move a cadeia econômica de um país, a gente sabe que a indústria passa muito por esse setor. Carol, quando a gente fala no Brasil, parece que a gente está falando em 20 países em um só. Em um território só. Uhum. Né? E quando a gente vai para as classes econômicas, isso agrava, né? Muito. Para quem a gente fala, né? A gente fala para o filho do empresário, a gente fala para o brasileiro que está ali na ponta tentando sobreviver, que às vezes não consegue sair de uma situação. Para quem que a gente fala de empreendedorismo? Para todos. A gente fala para todos. Durante a pandemia, a gente viu diversas pessoas, quando a gente fala dos mais carentes, tendo ideias incríveis e brilhantes e trabalhando, e desenvolvendo, e fazendo. O empreendedorismo está na criatividade e na sua força de vontade. Tem que começar. É sempre mais difícil você dar o primeiro passo, mas você precisa começar. E sempre vai ter aquele que vai falar, mas você tem certeza que você vai fazer isso? Vocês vão abrir empresa? Vocês são loucos? Vocês têm certeza disso? Que vocês vão fazer isso? Pega o dinheiro e investe, pega o dinheiro e vai embora do país. Tá, mas a gente vai... Indústria pior ainda, né? Porque você depende de uma cadeia de insumos para te fornecer que pode te falhar a qualquer momento. Você não, né? Você não Como falhou é diferente na pandemia. do serviço. Né? Exatamente. Como falhou na pandemia e continua falhando, porque trabalho fazendo móveis, fabrico móveis. As chapas de MDF, basicamente, são pouquíssimos fabricantes. Você fica refém. E assim, não tinha.
Não tinha. E aí todo mundo em casa, as pessoas precisavam arrumar parte de home office, a criançada estudando em casa, precisava comprar móveis, a demanda aumentou significativamente. Você vai comprar, não tem. Você vai comprar na revenda, você só pode comprar 10 chapas por semana. 10 chapas por semana é sentar e chorar. Então, até essa cadeia voltar a fluir, e o que acontece? O cliente ele não tem mais essa percepção, porque a gente também hoje vive sempre com pressa. Eu brinco que às vezes o cliente acha que comprar móveis é igual pedir lanche no iFood. Não é. Né? Tem coisas que a gente tem no estoque, tem coisa que precisa fabricar e que você vai depender de um prazo, que inclusive hoje eu acho que até é rápido. Eu entrego em no máximo 15 dias. É rápido. Mas, assim, são situações completamente diferentes. E é por isso que eu uso muito as redes sociais da empresa para mostrar para esse cliente como é produzido. São as redes sociais da sua empresa? Para quem está assistindo, já curte lá, @tudo-para-decorar-oficial. E o meu é o @pitadas de empreendedorismo, lá no Instagram. E você acredita, Bernardo, nessa linha de empreendedorismo que a gente tem que ter a paixão ou a gente tem que fazer o que tem... Eu estava pesquisando um pouquinho aqui para aquecer o nosso papo e tem duas linhas, né, de motivação. Eu tenho a motivação que é lá da teoria de Maslow, que é a lei das necessidades, e eu tenho a motivação que é a questão do que é a minha paixão, do que é o meu propósito e a vida, que o Mário Cortella, um abraço Mário Cortella, aparece aí. Ele está te assistindo agora, ele está te assistindo agora, é isso. Tá bom? E aparece aí, cara. Ele não perde um ABC Talk, sabia? É verdade, né? Isso porque não estreamos, mas ele vai chegar. Mas ele já recebeu todos já. Todos, né? Lógico. Aí a questão é o seguinte... o empreendedorismo enquanto paixão e aquela história que o cara fala assim, não, você tem que fazer o que tem que ser feito por quanto tempo for, nem que você não gostar daquilo, mas para que você tenha um resultado. E são dois ambientes. Você acha que um completa o outro ou você é de uma linha? Eu entendo, em definitivo, até por coisas que aconteceram comigo, a vida não é linear. Então, haverão momentos que você vai conseguir fazer por paixão e vai ter momentos que você vai ter que fazer, porque você vai ter que fazer. Você não tem escolha. E mesmo essa questão de não ter escolha, eu enxergo como uma construção e aprendizado. Nada do que eu passei na minha vida eu desvalorizo. Eu enxergo e falo, caramba, o que eu tirei de aprendizado daqui? Poxa, por esse caminho eu aprendi que talvez eu não deva tomar essa decisão, aquelas pessoas não foram as melhores, aquelas parcerias não deram tão certo quanto eu imaginei. Por esse caminho deu para eu atrelar um pouco mais aí a paixão com resultados, deu certo, mas aí o cenário pode mudar. E você precisa sentar o bumbum na cadeira e fazer coisas que não necessariamente você ame. Por exemplo, eu não gosto de planilha Excel, não tenho essa aptidão, mas a gente tem um e-commerce. A empresa já tem 45 anos de mercado. Até 2017, eu revendia para as lojas de materiais de construção. Eu visitava as lojas junto com os nossos representantes, porta em porta, levando o catálogo de produtos, negociando, buscando mais espaço dentro das lojas para eu poder... Mas você é filha do dono trabalhando desse jeito? Mitos que a gente quebra. Adoro. Olha aí. Adoro. Aliás, adoro. ser Dá uma pra empresa gente quebrar. familiar é mais difícil ou mais fácil? O que você acha? Difícil. Difícil, porque como é que você separa o pai da pessoa que é o sócio, que é o seu patrão e é o cara que criou a empresa, então ele tem tudo muito claro na cabeça dele. E aí você tenta propor mudanças e você precisa ir ali aos poucos, dentro de um segmento nosso que é extremamente tradicional. Sempre foi assim, filha. Por que você vai mexer? Bem isso. Deu certo até agora, você vai mexer nisso pra quê? Então, assim, essas transformações foram muito difíceis, não foram nem um pingo fáceis. E chegou um momento onde, tanto eu como meu irmão, a gente teve que ser pulso firme. Tipo, amigão, separa essa questão, desvincula o lado emocional, o apego. Se a gente não der os próximos passos, não tem futuro.
O almoço de é domingo fala só da É tudo treta. para decolar. É Só treta, treta. para decorar, né? Agora melhorou. É. Agora melhorou, mas quando era primolar era treta. Eu falava, não, gente. Parece que aquela coisa de você não sair da empresa nunca. Ela está sempre com você. Inclusive né? no macarrão, né? Na verdade, ela é seu irmão mais velho. A empresa é seu irmão mais velho. A empresa, né? sempre E você, tratei dessa Bernardo, você forma. também É a mesma coisa, a mesma coisa. Cadê é. o Bernardão? Ô, Bernardão, como que é? E a Aliás, empresa, manda aí um pra gente. Feliz aniversário. É né? isso aí. Pro Bernardo, né? Completou agora em novembro. Quanto? 81 anos. Que beleza. 81 anos. Grande Maravilhoso. Mas é fácil pra você trabalhar? Não, Vou te aproveitar não, e fazer aqui a dobradinha. Hoje sim, né? É? A gente vai amadurecendo e vai, claro, conquistando os espaços dentro daquele espaço que já era seu, mas não, você tem sempre alguém ali a se reportar, né? E isso, fala assim, calma, amigão, não chegou sua hora, segura aí. O que aconteceu... Mas em contrapartida tem uma liberdade um pouco maior também, não Sim, tem? De você sim. conversar mais. Se fosse um sócio que não fosse da família, por exemplo, talvez algumas conversas não rolariam. Sem a menor sombra Não é? de dúvida. Você tem essa facilidade, você tem essa abertura. É que o cenário ali pra gente foi mudando de forma muito rápida. Então, quando meu pai começou a empresa, as lojas de materiais de construção tinham um dono. Então, a gente conseguia conversar, conseguia negociar, você sabia quem era o dono. Você tinha uma afinidade, tinha amizade. Acho que aí alinhava bem essa questão da paixão e de estar fazendo uma coisa que você gosta e as coisas acontecendo. Depois ali, de 2002 para frente, muitas lojas ou elas fecharam ou elas foram adquiridas por grandes redes. E aí você não conversa com os donos dessas empresas. Aí vem imposição. Imposição por preço, o quanto eles querem pagar, Sim. quando eles querem pagar, o espaço que eles vão te fornecer. Tem que começar a colocar promotor na loja. Você tem uma série de transformações nesse ambiente que você precisa se adaptar. Ok. Depois disso vieram outras situações, até que ele mesmo falou assim, para mim não dá mais, não é isto o que eu pensei, e não é assim que eu quero seguir. Poxa, eu não posso mais sentar e conversar com o dono da loja? Não tem. E outra também, nessa época você não tinha B2C, né? Você era Não. só B2B, né? Só B2B. Não tinha o menor conhecimento. E hoje você já vende direto para o consumidor. 100%. Né? Gente, vocês entenderam essa metodologia que eles estão falando aqui? Tá, por quê? Foi muito... B2B é quando você vende diretamente CNPJ para outro- CNPJ. Isso, exatamente. Viu só? CNPJ para E CNPJ. B2C é para consumidor direto. Final, Você né? sabia disso, Maurício? Parabéns. Você sabia também? Olha só. Tá vendo? Todo mundo sabia, menos você, cara, tá vendo? Eu não Que sabia. coisa. Você sabia, Matheus? Tá vendo, cara? Não, e agora tem o conceito omnichannel, e aí a gente chega nele. Então, assim, as mudanças foram muito grandes, foram significativas. E aí a gente também começou a perceber que havia também a mudança do consumidor na forma de adquirir o nosso produto, que a gente sempre fabricou os gabinetes para banheiro e cozinha, revendendo para as lojas de materiais de construção. E a gente foi vendo que ano após ano o espaço destinado na loja começou a diminuir para esse tipo de produto. Os lojistas começaram a colocar outros itens que trouxessem rentabilidade. Aí nós criamos a marcenaria online chamada Móvel que Faltava, que entrava em qual conceito? Poxa, depois que você mobiliou toda a sua casa, você começa a perceber e fala assim, puxa, mas aqui faltou uma mesa de cabeceira, aqui faltou uma estante com prateleira, um móvel mais complementar que para a marcenaria já não era tão prático assim de fazer. E aí nós começamos a atender o consumidor final e começamos a entender esse método de atendimento. Isso foi lá em 2013. A coisa continuou caminhando. Em 2017, a gente criou Tudo para Decorar, o site, o e-commerce. Então, naquele momento, eu tinha a Primolar, com equipe de vendas, com representante comercial, que eu fazia ali a visita. Então, voltando ali a sua pergunta, mas se você é filha do dono da empresa e trabalhando desse jeito, as pessoas precisam considerar que tem que trabalhar. É isso aí. Tem que trabalhar, não nasci rica, tem que trabalhar, tem que dar continuidade, tem que inovar, tem que transformar. Então, isso faz parte. E eu precisava também conhecer a rotina da empresa. Eu não tinha conhecimento nenhum, sou fonoaudióloga de formação. Qual o meu embasamento? Zero. Então, é na prática. Então, tudo que eu fiz foi na prática, eu fui aprendendo. E legal, beleza.
Só um minutinho. Parou. Nós vamos Diga. para os patrocinadores, é isso? Ele está pedindo para que você faça o horário jabá. E eu já vou linkar aqui, ó. Se você tem na sua casa um espaço aí que você precisa de um móvel que faltava, tá faltando espaço aí, então você vai lá na Tudo para Decorar, compra o móvel e aproveita em cima desse móvel. Você vai lá no site também da Eclética Decor e coloca lá um objeto sensacional que vai decorar aí o seu ambiente. Cara, Então, que sensacional a sua... você viu como eu consegui linkar as Realmente, coisas? Parabéns, viu, Bernardo? Eu vou falar Você pra vai contratar esse cara. O merchan da minha empresa. Pois é, tá vendo? Então, vários dos objetos que você pode ver aqui quando a câmera abrir são da Eclética Decor. Entra lá no site, tem aqui o QR Code aqui em cima que vai aparecer para você. Entra aí e vê lá tudo que você pode comprar. Posso fazer um adendo? Diga. Adoro a Eclética. Gosta, né? É legal, né? Muito. Você viu Conheço, que- conheço, olha, vale a pena. a gente E ficou ficou muito- lindo, ficou lindo. Muito contente aqui Tem com bom os- gosto. Os Recomendo. objetos e tal. Recomendo. E fora isso, temos aqui o estúdio que nós estamos usando, temos a Scrib Academy. Você fala aí um pouquinho da Scrib eu Scrib? vou falar com muita energia, com muito entusiasmo e vamos empreender. Sim. Às vezes você tem uma ideia, você tem uma habilidade, um conhecimento, tá aí parado. E se você colocar esta habilidade, esta competência em um roteiro de um curso e subir para uma plataforma, meu amigo, você está ganhando dinheiro. Você está perdendo dinheiro com a sua habilidade parada aí. Então não precisa ser professor, Não, precisa ser um gênio. só Não, precisa saber o que está falando, só isso. E eu consigo te ajudar nisso, a gente faz um bom roteiro. O Bernardo vai te ajudar também na questão de como que você pode divulgar melhor o seu curso e tudo mais. Scrib, www.scribe.com.br. E aí? Faça o seu curso. Vambora. Faça mais pessoas Já entrarem tem aí. indicação. Já tem? Já. Olha aí, vem Pois montar o curso pra gente eu já tenho aqui. indicação. Agora, os jovens estão querendo saber as dicas de empreender. Sabe assim, pô, e aí, o que eu faço? De repente o cara ali tá no primeiro ano do colégio, ensino médio, né? E fala assim, pô, eu não sei o que fazer, se eu faço faculdade, se eu vou empreender. E aí, o que a gente fala pra esses caras? Hoje, fala. Primeiro, né, Carol, complementando só o que ele está falando, não queria te cortar, só te complementando. Mas tá ótimo. A gente tem hoje, talvez, um jovem diferente da nossa geração, né? Que os pais queriam que você entrasse... Fizesse carreira, né? Entrasse num Senai, né? Sim. Fizesse lá um curso bem técnico, entrasse numa Volkswagen e ficasse lá 30 anos. Pois é, fizesse tinha carreira, né? não A tal da mais- estabilidade. Isso. Ou então prestar um concurso público, alguma coisa assim, e ficar o resto da vida ali bonitinho, sem precisar. Só que o país não anda assim, né? Sem empreender, quem empreenda não vai, né? Acho que o mundo não anda dessa forma, até por conta da questão de tecnologia, novas demandas que surgem. Na pandemia a gente viu o tanto de empresas que foram criadas por conta das novas necessidades. O que eu visualizo para o jovem, e que eu acho que mais do que dizer o que ele fazer, eu daria um passinho atrás, que é assim, que eu acho que a parte mais difícil, tanto para eles e talvez até para a gente, por conta da demanda de informação, que é foco. O que eu sinto hoje nos jovens é, eu acho que eu gosto de tecnologia, eu acho que eu gosto de música. Hoje eu estou muito empolgado em aprender, eu vou, sei lá, ser professor de francês. Aí passa um pouco, viu alguma coisa no TikTok, no YouTube. Não, eu quero ser igual esse cara, eu quero ser influenciador. Se conheça. Para um pouco. Se conheça, entenda melhor as suas habilidades, não queira ser igual ao outro. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante para todos. Cara, o que você gosta efetivamente? O que te cativa? Começa a trabalhar esse ponto. Se vai ser para uma faculdade, legal, eu acho que tem que fazer, eu acho que tem que estudar, tem que estar na universidade, tem que ter essa experiência, porque ela é muito rica também. E para alguns, eu tenho uma sobrinha de 6 anos, um de 12 e um de 9. Talvez a profissão deles nem tenha curso ainda. Pode ser, a gente tem muita coisa para... E além disso, falam também que eles não vão fazer um curso só, uma faculdade só, Exatamente, vão ficar... vai mudar. Né, Tem vários... uma coisa, né, que Vai mudar. assim... antes, a gente colocava, olha, você é advogado, você colocava o seu diploma na parede e ali você Ficava. acabou, né?
Hoje você pode ser advogado, você pode aprender a tocar uma guitarra, uma bateria, ser fotógrafo e fazer um curso de gastronomia nas horas nunca é vagas, tarde, né? Nós entrevistamos aqui o Alexandre Lins, que é advogado e foi fazer psicologia para entender o pós-divórcio que ele fazia. Olha a especialidade, né? Essa coisa de como ir nichando, né? Isso. Eu acho que aí que tá a beleza do ser humano, porque nós temos diversas habilidades. Nós temos. E vontades, e, poxa, eu quero aprender, eu quero... que agora eu dei uma pausa, mas, por exemplo, eu adoro o som da gaita. Meu avô tocava gaita. Meu pai também tocava. Eu comprei um curso online na pandemia de gaita. Já sei tocar 4 músicas. Que legal. Pô, você deveria ter trazido. Não dá, parei um tempinho, preciso voltar. Mas tá aí, é uma o coisa... O Bernardo tá fazendo aula de bateria. Bateria, eu acompanho, maravilhoso. Eu toco pandeiro. Vão montar uma banda. Depois de velho, é pra... Mas eu acho que a gente precisa quebrar esse conceito, depois de velho. Não. Muitas vezes a gente segue Poxa, a gente tem eu tenho que trabalhar, você tem a sua família para constituir, você tem prioridades em determinadas fases da vida, que é onde você foca. Para depois você começar a colocar começar a aprender alguma coisa depois de uma certa idade terror. É mais difícil, viu, Carol? Sim, é um terror. Mas imagina que nem alguém, por exemplo, da nossa idade, começar a aprender inglês agora. Não, na sua idade. Eu ia falar isso, obrigado. Eu sou mais novo que você, na nossa idade. O quê? 2, 3 anos mais novo que eu? Tá falando o quê? Só pra vocês perceberem a diferença. Né? Eu não admito. Você pensa que você não tem cabelo branco, não, né? Meu contrato, meu. Você pensa que você não tem cabelo branco, Maurício, né? meu contrato. Ele é bem mais velho que eu, cara. Bem mais. Isso é só pra Respeite os idosos, então. Ô, Carol, eu falo para as pessoas, Bernardo, a gente teve muitos alunos aí na nossa trajetória e a gente sempre fala isso. Não sabe o que vai fazer, se joga em alguma coisa. Se joga em alguma coisa, tem teste vocacional. Barato, né? Vai experimentando. Antes, desculpa as psicólogas, mas antes do teste vocacional a gente recebia muitos alunos assim. O pai falou assim, o que dá dinheiro? E eu sempre sarrista, eu perdi o cliente, mas a piada jamais. Né? A minha terapeuta falou assim, você precisa ser mais serinho. Eu falei assim, mas... eu falava para ele, o que dá dinheiro? Caixa eletrônico. Né? O caixa eletrônico, ele dá dinheiro. E às vezes não nas notas que você precisa. Fato. Né? Então, assim, nem o caixa eletrônico... O que dá dinheiro não é só... Eu não sou daquela linha romântica que é só a paixão. Eu acho que a gente precisa... Não, você precisa ganhar dinheiro. Precisa se jogar em algumas coisas. Sim. Né? Olha quem está aqui hoje. Os nossos filhos. Eles Muito legal. Estão aqui olhando as coisas. Não é que a gente não quer que eles sigam. Mas assim, você está percebendo as coisas. Então eu vejo que as pessoas... Não sei qual que é a visão do Bernardo como educador. Mas eu percebo que as pessoas não experimentam. Sabe assim, ainda tem medo, né? Tem medo. Aí se eu não gostar, ou tem medo de julgamento, o que o outro vai achar. Mas isso casa um pouco com aquilo que eu estava falando antes, né? Tipo, tem uma cultura paternalista que fala assim, filho, vai na certeza, não inventa, entendeu? Faz essa carreira aqui, que essa carreira vai seja advogado, seja engenheiro, que isso aqui tá certo para você. Vai prestar um concurso. Né? Interessante isso. O meu pai nunca falou isso pra gente, nem para mim. Minha mãe, sim, era uma questão mais conservadora. O meu pai não, até porque meu pai deixou um emprego muito bom de CLT para empreender em algo que ele não sabia, porque ele não tem experiência alguma com marcenaria, com nada disso. E eu valorizo demais toda essa trajetória que ele fez, porque de fato não sabia, foi lá, aprendeu. E como eu sempre falo que ele sempre fala para mim até hoje, se vira. E é o ensinamento que ele me dá, se vira, vai lá, corre atrás do seu, né? Depois que eu já quebrei muita cara, às vezes ele dá um direcionamento e fala, putz, coitadinha, né? Já tentou, deixa eu dar uma, não vamos também, né, espremer esse tanto, né? Não precisa. Né? Hoje eu tenho maturidade aos 40 anos para entender isso e depois, sei lá, de uns 20 de terapia. Mas assim, um adendo básico, mas... Eu acho que é importante experimentar, vivenciar, testar. Eu concordo, eu não acho que... Eu acho que vai ser cada vez mais raro a gente ver jovens fazendo carreira por 30 anos em uma empresa. Acho que vai ser raro. Sim. E até porque... Mesmo porque eles não têm paciência. Não tem paciência, isso, mas né? eu acho que existe uma outra questão.
A cada pouco tempo tudo muda. Você tem uma tecnologia nova, você tem uma demanda nova, você tem algo novo surgindo, que isso também automaticamente vai instigar a pessoa a procurar pelo novo. As coisas estão muito dinâmicas. Sim, sim. Pensando nisso que vocês estão falando, se eu parar para olhar, eu me formei em 2002 com 21 anos. Estou com 40. Ao longo desses anos, fonoaudióloga, especialista em UTI neonatal, trabalhei como, na fonoaudiologia, super legal. Fui para a empresa, trabalhei com equipe de venda. E agora, na questão, uma coisa que me chama muita atenção da sua trajetória, quando você fala que você aprendeu na raça, setor comercial, empreendedorismo para quem está começando e para quem já é empreendedor, qual que é o seu pulo do gato, assim, na questão comercial? Você tem uma metodologia, você acredita em alguma técnica de venda? Qual que é a tua pegada? Eu sei. É? Mas deixa ela falar. Vamos ver se Depois você eu quero sabe. que você dê umas Network. pitadas aí. Networking. É. É networking. Desde sempre eu gostei de me conectar às pessoas, mas assim, de entender o que elas fazem. Qual que é o seu trabalho? Qual é o valor que você entrega para a sociedade? Porque aí você falou uma coisa muito legal. Quando você tem um trabalho que você entrega o valor, você é remunerado por ele. O dinheiro vem. Então, o que dá dinheiro? O cara pode fazer medicina, não ser um bom médico e não ganhar dinheiro, porque não é a aptidão dele, né? Então tem... Essa é a dica. Fica a dica Não, aí. não é né, aptidão, não adianta. Agora- A pessoa vai trabalhar mal e tal. Agora, o networking, só para eu fechar aqui, o networking, eu conhecer o que as pessoas fazem, elas conhecerem o que eu faço e ter credibilidade. Vou indicar o Inácio, eu sei que ele vai fazer um baita de um trabalho legal. É isso que vale. E eu vim construindo esses relacionamentos ao longo do ano, ao longo do tempo. E mesmo que nem eu tenho amigos lá da fonoaudiologia que eu carrego até hoje, que a gente continua com parcerias e com ideias e vai construindo e as coisas vão acontecendo. Então eu sempre procurei me conectar com pessoas diferentes a mim, não dentro do mesmo setor que eu. Olha que bacana isso, né? Diferentes. Porque é confortável você estar com aquele seu par, né, que tem aquela conexão, não é? Sim. Confortável, né? Demais, porque você está na sua bolha. Mas eu gosto das pessoas que são diferentes, que elas têm experiências, histórias de vida, pensamento, principalmente, que vai agregar, que vai fazer com que eu pense diferente. Você é relações públicas, né? Isso aí. O pessoal é uma fala isso, profissão, brinca. né? É, o Isso pessoal começou brinca. no BNI, Carol? Não, antes. Antes. Bem antes. Porque o BNI é mais ou Aprimorou. menos. O BNI é mais ou menos isso que você está falando, né? São pessoas de diversos setores ali, nem Isso. pode ter dois setores iguais ali dentro de uma reunião. Isso. Você chegou até a ser presidente do Impacto, Fui. né? Do BNI Impacto. Como é que funciona? Fala o que é o BNI, né? Para o povo que não sabe. E como é que funciona? Como é que você O chega a network, presidente né? de um BNI, por exemplo? Como é que você... vale a pena? Não vale a pena? Sim. Vale a pena você ficar vários anos ou só fazer um estágio ali? Tio Décio, não fica bravo comigo. Pra qual Aqui é câmera? polêmica, Ali, tio ó. Décio. Aqui é polêmica. Tio entendeu? A gente Décio. está arrancando coisas dela. Papis Décio, não fica bravo comigo. Eu vou responder a pergunta dele. Então, Segura aí, tio Décio. não fica bravo comigo. Assim, o BNI vale demais a pena. Essa parte de relacionamento com, né, eu gosto de pessoas, então veio antes de BNI, só que ali, claro, aprimorou. Falei, caramba, eu sempre fiz isso, mas eu não sabia que teria uma metodologia e que as coisas poderiam funcionar. O BNI, Business Network International, começou nos Estados Unidos com Ivan Misner. Foi ele que pensou na metodologia. Então, visão empreendedora. O Ivan, da noite para o dia, perdeu todos os clientes dele, mas o que ele tinha? Uma baita carteira de relacionamento. Estou explicando por alto. Mas tá legal, Ele tinha ali a carteira de relacionamento dele. Era uma pessoa que tinha, né, bons contatos e tinha lá. Ele falou, pô, mas agora eu não tenho mais, eu perdi o cliente, eu não tenho mais para quem vender o meu produto. O que eu vou fazer? E aí, aquela questão do experimentar, do tentar, falou, vou começar a fazer aqui reuniões de negócios. E ele começou a criar reuniões de negócios. Uma hora era no jantar, no almoço, mas o que ele percebeu que funcionava bem? Café da manhã. Porque é muito mais difícil que você tenha um imprevisto logo cedo.
Então, as reuniões do BNI começam Sacada, hein? pontualmente às 7 da manhã. Aliás, é cedo, hein? É cedo. Vixe Maria. Mas como o dia rende, como é gostoso. Eu sinto falta, assim, um pouco dessa muvuca no bom sentido, contato com as pessoas. E aí, o americano é assim. Se você é advogado empresarial, eu também sou advogado empresarial, amigão, você aí é o aqui, hein? Não quero saber. E aí ele... É meio territorial. É assim, territorial, né? E bem territorial, e se respeita isto. Então o Ivan começou a perceber o quê? Poxa, dá para gerar negócios aqui colocando pessoas diferentes. E rapidamente os Estados Unidos tinham diversos grupos de BNI, aí isso virou uma franquia, hoje está no mundo inteiro. Né? Bacana. É espetacular, Sacada. a sacada dele é espetacular. Então o BNI é um grupo para a gente de fato gerar negócios através da ferramenta do networking, da indicação. Então eles prezam muito esse contato, né, de você estar junto, de você visitar a empresa, né, das pessoas que estão ali no BNI, entender, conhecer e conectar. Você vai abrir a sua rede de relacionamentos para indicar. Né? E eu conheci várias pessoas. A Elisete eu conheci no BNI, parceiraça nossa, minha amiga. Quem é Elisete? Eu não conheço. A Elisete você não conhece? Não. Quem que é? Não. Design de interiores. Nossa, você fantástica, viu nosso maravilhosa, cenário? que deixou tudo isso aqui Ficou lindo. impecável. Olha, a Elisete. A Elisete é ela não espetacular. só cuida do nosso cenário, não. Ela cuida das camisetas do Bernardo, da roupa. Ela que me arruma veste. ele vem arrumadinho. Mas a Elisete tem bom gosto. Elisete, dá um Bernardo trato. vem Dá um trato, arrumadinho, porque cara. ó, a situação é complicada. Mas agradecer, ó, esse anel foi você que me deu, eu não tiro ele do dedão, eu adoro. Então, assim, isso é muito legal, ó. Conheci a Elisete em 2014, 15, 16, não lembro, já faz tempo. Mas a gente está sempre junto. A Elisete fez o projeto pra gente lá na loja, no Poxa Tudo para vida, que Decorar. legal. Né? A gente só ainda não conseguiu abrir completamente, por quê? Não tinha matéria-prima, não podia abrir, então agora a gente está conseguindo focar melhor no projeto que a Elisete preparou pra gente. Então, isso é muito legal. Isso é relacionamento, isso é networking. Quando a gente pensou, vamos abrir a loja? Vamos. Quem pode nos ajudar? Só tinha uma pessoa na minha cabeça, eu sabia que era ela, por todo esse relacionamento que a gente já criou e desenvolveu. E ela é muito competente, né? Uma pessoa muito competente. Então, poxa, é isso, é gerar negócios, o BNI é gerar negócios através de credibilidade. Agora, nem todo mundo chega lá com esse espírito, né, Carol? Não, muita a gente tem os que chega lá e caçadores. só pensa no próprio umbigo Isso, e mas eu aí quero é legal. vender para esse pessoal aqui. Não dura pronto, muito. né? Como o BNI tem uma metodologia, esse tipo de perfil já não dura muito, porque tudo que a gente faz ali dentro é mensurado. Então, se você fez a famosa reunião de 1 a 1, que é quando você vai e conhece a empresa do outro, se você estudou a metodologia, se você gerou negócios, se eu fiz indicações, se essas indicações que eu passei de fato geraram negócios para vocês, porque tem muita gente que às vezes fazia as indicações, são frias, só para falar que indicou. Então, essa metodologia de você ter as métricas e saber se a pessoa de fato está entregando o que ela aparentemente está, faz com que o grupo ranqueie mais ou não. Se o grupo também meio que aceitar, você vai ter resultados mais ou menos. Você me perguntou como é que se chega à presidência de BNI. Eu cheguei à presidência do Impacto com menos de 6 meses de grupo. Assim. Uau. O pessoal é muito louco. Nossa! O pessoal foi muito louco. Falou assim, mas você é muito objetiva, né? eu acho que aí que está a questão. No programa passado, nós tivemos o Fábio Peloso. Uhum. Ele faz leituras. Sim. Leitura de rosto. De rosto, corpo, muito legal. E ele já me deu várias dicas aqui. Você já eu tô fez olhando, as leituras? Não, Depois você me só conta. Só um workshop aqui. mas assim, mas você é muito objetivo, Sou. assim, sabe? Direta. Você tem uma clareza que é muito bacana, né? Assim, isso é difícil. Então, assim, você tem ótimos resultados por causa disso também, né? Então, e isso eu comecei a expor pro grupo. O Fábio ficou orgulhoso. Acho que foi muito legal. Coisas que incomodavam. Nós estamos fazendo vários jabás aqui hoje, hein? Mas isso que é legal. É credibilidade? Vale a pena? Indica? Ué. É o ABCI. Né? Boa. Tipo, Internacional. Eu fiz uma piadinha, Boa. não sei se você... Eu peguei. O ABCI eu peguei. Cara, Show de além bola. de tudo, você tem Peguei. espiritualidade. Peguei, Poxa, que peguei. bacana. Parabéns. Tem que ser Obrigado. muito inteligente para sacar suas piadas. Não é todo mundo que consegue, não, viu, cara? Mano, tem que ser. Mas assim, o que o BNI me trouxe de suporte? A apresentação da empresa, saber fazer um pitch. As pessoas sempre falavam assim para mim, você fala bem. Ali aprimorei.
Aprimorei também bastante, depois a gente vai falar nos cursos do Mastermind, que eu gosto bastante. Então, por conta, acho que do posicionamento de ser firme, objetiva, o pessoal me convidou, aceitei a presidência ali de BNI. Hoje acho que obrigatoriamente tem que mudar a cada 6 meses, mas ali foi possível ficar por 1 ano, e eu acho que é onde foi o grande... Eu tenho orgulho do trabalho que foi realizado ali no Impacto, porque quando eu assumi, o grupo tinha 40 pessoas, mas metade dessas pessoas não iam, faltavam, não geravam negócios. E eu perguntei, vocês querem que eu faça o que precisa fazer? Porque pode ser que eu crie inimigos. Vou puxar a orelha de muita gente. Sim. Aqui. Falei, então beleza. Desses 40, 20, a gente... Meu amigo, e aí, você vai ou não vai? Não, não vou, então tá fora. Vai ou não vai? Não, não vou, tá fora. Mas assim, a gente foi conversar e foi procurar saber, quer, não quer, porque se quiser, vai seguir desta forma. Derrubamos o grupo para 20 pessoas e aí a gente veio fazendo a reconstrução. 1 ano depois eu entreguei o Impacto com 50 pessoas, sendo nos principais grupos do ABC e do Brasil, um dos grupos mais premiados em termos de gestão, de negócios fechados, de fazer realmente a coisa acontecer. 2 anos depois eu saí. Fui diretora do BNI, formei grupo, que é o Projeção, que é um grupo que eu tenho muito carinho, que é o pessoal do Projeção. Um grupo também muito bom, a gente fez um trabalho ali de base muito legal. Então eu tenho orgulho desse trabalho, precisei sair para focar nessa trajetória insana, dessa transformação da indústria para o digital, posicionar 100% no digital. Então hoje 100% das minhas vendas são através dos marketplaces, da internet, só que eu precisava conhecer. Naquele momento, com todas as crises, com todas as situações que nós passamos, eu saí de 70 colaboradores para 7. Nossa! Um caos. Porque tem o lado B do empreendedorismo, que é o que eu brinco, as pessoas veem em rede social e falam, nossa, que demais, tá nadando em dinheiro, tá não sei o quê. Coleguinha, faz 5 anos que eu não sei o que é Prolabore. Aí você fala, é por paixão? Tem que ser. Tem que ser por uma... Mas legal essa... Propósito. Tem que ser por um história propósito. Que você tá trazendo, né? Tem que ser por um propósito. Que assim, meu pai fundou, eu tenho gratidão, eu tenho admiração, eu tenho respeito por aquilo, pela empresa, e a gente tem que fazer esse processo de transformação dela para que ela continue no mercado, mas de uma forma nova, não tem como. E aí eu gosto muito da frase que é atribuída a Darwin, que eu não sei se é ele ou não, que diz, que não é nem o mais forte, nem o mais inteligente que sobrevive, mas sim aquele que se adapta melhor às mudanças. Vai vir um médium aqui, um espiritualista, num dos programas, a gente pode perguntar para ele pode fazer uma conexão, para ver se foi Darwin mesmo que escreveu isso. Vê se psicografa, se fala assim, mano, bate um fio lá. Vem aí, truta. Passa um fio lá para ele ver se é isso. É atribuída a Darwin. E essa frase é a frase que ela tá na minha cabeça, de fato, diariamente. Eu tenho as minhas orações e eu tenho essa frase conduzindo a minha vida. Qual é a frase? Não é o mais inteligente... Cara, acabei de falar, né? Não é o mais inteligente... Segura aí que eu vou pegar aqui, que agora eu fiquei bravo. Foge as frases. Puta, eu falei de prima, né? Não, você falou, mas eu achei tão interessante que... Carol, você sabe que o povo judeu, eles acreditam muito nas palavras. Né? Lembrei. Lembrei não, o Google me lembrou, né? Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, se a gente não tem flexibilidade para se adaptar às mudanças que o mundo exige, fica difícil. Desculpa, te cortei. E deve ser Darwin, sim, porque é a evolução da espécie. Isso. Né? Quando a espécie se adapta, ela sofre menos. Uhum. E dentro da psicanálise tem uma figura que o Jung vai falar da questão do ego. Uhum. Eu não consigo me adaptar por causa do ego. Isso não é muito legal, isso? Por exemplo, olha, jamais eu vou fazer esse trabalho porque, olha, é um trabalho inferior ou superior. Então, assim, as adaptações... Aí eu fui pesquisar um pouco essa questão. Que legal. O nosso ego, né? Você pode ver que o oriental ele não tem esse ego. Né? O que ele precisar fazer, ele vai e faz. Depende dos valores, eu acho, né?
Os valores que você vem desde de criança, sendo um oriental, talvez tenham valores desde criança já, Pois é. né, Bem bem enraizado. adaptado. Eu acho que essa nossa pegada que nós temos do que é legal e não é, por exemplo, quando você pega um estagiário, o cara já quer ser... Tem coisa que ele fala, não, isso eu não faço. Né? Na minha época, a gente servia cafezinho. E eu falava assim, e eu sou da sua onda aí de network. Que eu conheci de gente servindo café. Assim, Maravilhoso. Eu falei assim, parceiro, quer um cafezinho? É o contato. Sim. E olha, quando a gente foi para o online, eu não conhecia absolutamente ninguém. Porque a minha rede de contatos de negócios eram as lojas de materiais de construção. Essa galera não queria estar na plataforma online. A gente decidiu que nós iríamos, né? E você fala, tá, como é que você cria esse relacionamento? Porque é WhatsApp, é e-mail. O que eu fui fazer? Cada vez que vinha um e-mail, cada vez que a gente se conectava a algum marketplace, para quem não sabe, o marketplace é um shopping virtual. Quando você vai a um shopping que tem lá as lojas, aquela pessoa alugou a loja. O marketplace, quando você quer vender para o Magazine Luiza, para uma Mobile, você aluga um espacinho dentro ali do Magazine Luiza e você paga uma comissão para eles cada vez que você tem uma venda. Nada mais do que isso, é um shopping virtual. E aí você fala, tá, mas como é que eu crio esse relacionamento? Então, cada vez que vinha um e-mail de alguém ali, dos marketplaces, eu ia para o LinkedIn. Pô, essa pessoa está no LinkedIn. Conectava. Oi, tudo bem? Falando de tal, eu sou a Carol, do Tudo Para Decorar. Acabei de conectar o marketplace do Tudo Para Decorar junto ao Magazine Luiza. Pra gente é uma honra, eu fico à sua disposição. Começa a criar interação. Hoje eu tenho um vínculo muito legal com várias pessoas, algumas que eu não tive ainda o prazer de conhecer pessoalmente, mas que eu quero que a pessoa saiba quem é o Tudo Para Decorar. Eu não quero que seja só mais uma loja dentro do marketplace, né? E aí conheci outras empresas, tem o pessoal da Plug2, que é o nosso hub de integração, que aí virou uma afinidade, aí veio a conexão de valores, de empresa, de negócios, e que quem realmente chaveou pra gente ali para fazer acontecer foi o pessoal da Plug2. Esses eu falo assim, para quem quiser ouvir, com o maior prazer da minha vida. Foi porque no meu momento de desespero, que eu não sabia nada, que eu não conseguia mais entender como é que eu encaixava os Legos ali para trabalhar no e-commerce, porque tem várias... As pessoas acham assim, vou montar a minha loja e vou ficar sentado porque vai vender. Não vai. Mas não vai mesmo. Você acha que é a rede social que traz comprador? Você acha que o seguidor vira comprador? Não necessariamente. O seguidor ele tem uma afinidade ali com a sua marca. A rede social, para mim, num primeiro momento, por exemplo, para a gente que em tese é novo no mercado do online, eu me posicionar na rede social gera credibilidade. Então, eu sei que esse cliente, antes de comprar de mim, ele me pesquisou pela rede social porque ele fala. Eu pergunto, mas por onde você achou? Agrega um valor ali. Agrega o valor. Relacional, né? Isso. No seu lugar Isso. no mundo, né? Então, o que eu mostro para esse cliente? O Instagram do Tudo Para Decorar é só produto? Não. Tá cheio de vídeo que eu mostro como o móvel é produzido, que eu mostro o funcionamento das máquinas, que eu dou dica, que eu dou sugestão. Não é uma vitrine de produtos. Então, ele vai me pesquisar e fala, opa, tem uma estrutura. Eu sei que se precisar, os caras estão ali. Então te gera uma credibilidade e que depois, sim, esse cara compra da gente. No marketplace, quando a gente está dentro do marketplace, quer queira, quer não, você tem por trás o nome dessas grandes marcas. Então isso já te dá uma credibilidade, ele já te empurra. Agora, pro próprio e-commerce, é a questão do Google. Você tem que fazer o Google, você tem que colocar ali o Google Shopping. É o novo outdoor, né? Exatamente, é o novo outdoor. É assim que funciona. Minimamente falando assim, depois a gente pode entrar em... Né, depois dá para aprofundar, mas é assim. Mas aí a gente fez todo um rolê aqui. Um belo rolê. E eu tinha feito, pra gente não perder um fio aqui. A sua questão comercial, o Bernardo... acentuou essa habilidade sua que é o seu network,
Mas na questão comercial, assim, você tem mais alguma coisa que você pode dar dicas aqui pro pessoal? Fale a verdade. Não vem com história. Não conta história, não tenta ludibriar esse cliente. Seja transparente. Ó, o produto é assim, ele funciona dessa forma. O que eu vejo muitas vezes Não a é muito o pessoa... que acontece no AliExpress, né? Exatamente. Que você vê uma coisa, na hora que chega 3 outra. meses depois na sua casa, é totalmente diferente. Aí a camiseta né? não serve. Pois é, né, Maurício? Camiseta não serve, aí, ó. Não, As isso coisas- aí o pessoal gosta, né? Quando não serve, Aí- fica pro amigo. sim, aí é vantagem. Aí é vantagem. Mas o que eu sempre procurei trabalhar, talvez eu não sei se é uma questão de personalidade ou não, mas que eu não sei nem se chega a ser uma técnica, mas eu sempre tive na minha vida a questão de retidão e transparência. Se deu ruim, vou chegar e falar assim, cara, deu ruim. Aconteceu isso, você pode esperar? Porque imprevistos podem acontecer. Então, eu não vou ficar te contando história. Fala assim, deu F, ferrou, lascou. Tá assim, pode esperar ou não pode? Pô, Carol, posso. Você acha que você consegue me entregar quando? Olha, consigo tal data. Beleza? Beleza. Então, eu sempre tive esta prática. Eu não conto história. Não conto. Eu vou, óbvio, acho que tem aí uma questão importante. Eu escuto muito o que o meu cliente quer. Tá, mas aonde vai ser colocado esse imóvel? Para que você quer? Quais são as cores que estão ali naquele ambiente? Eu preciso que esse cliente traga as coisas para mim. Então, eu estou ali na escuta. E isso não deixa de ser um diferencial, né, Carol? Porque o teu ramo acho que é um dos ramos que mais tem reclamações por aí, né? Bastante, bastante. Então, eu tenho que estar com essa escuta apurada, né? Qual que é o prazo que você precisa? Para quando? E eu busco também perceber se o cliente é uma pessoa que ele gosta de tomar à frente, que é ele quem vai falar, ou se é aquele cliente que eu vou precisar puxar. Se é um cliente que ele tem mais disponibilidade de tempo, ou se é aquele cliente, papum, cara, não quero conversa. Eu gostei desse telefone, esse telefone, beleza? Valeu, né? Valeu, beleza. Nossa, e quando a gente confunde essa parte relacional da comunicação, é tão difícil, né? Sim, a gente precisa ter essa percepção, porque cada um tem um jeito diferente de funcionar. Então eu tento bater o olho e entender ali qual que vai ser E você o que caminho. dá os treinamentos pro seu pessoal? Geralmente sim. É. Quando eu tinha equipe de vendas, eu treinava. Sim, treinava. E fazia muito treinamento de técnicas de venda e de produto para as equipes de venda das lojas de materiais de construção. Olha que legal. Isso eu fazia. E o que se abordava ali? Técnicas, então assim, questão de postura, como é que o vendedor vai abordar o cliente. Se o cliente falar assim, olha, eu estou dando só uma olhadinha, fica de longe, não fica seguindo o cara, sabe? Perceba esse cliente, deixa ele se aproximar de você. Se é esse cliente que ele já vem falar contigo, bom dia, boa tarde, que bom tê-lo aqui, porque o tal do posso te ajudar? O posso te ajudar? Parece aquela coisa assim que você é incapaz, né? Posso te ajudar? Pelo menos na minha... Pois não. Eu tinha pensado nisso, é verdade, Não, né? parece que você é incapaz. Nossa, e aí, Carol, eu fico maluco, né? Com a questão do atendimento. Eu sou um cara que eu gosto de ouvir as pessoas Sim. atendendo, né? E eu tenho uma analogia que é muito bacana, que eu sempre verifico a questão pela comida. Então, tem uma padaria que eu adoro ir tomar café. Por quê? Porque lá tem... Não fala o nome que eles não estão pagando, então Mas você não fala depois o eu nome. vou falar só quem é, né? O Maurílio é um cara, um chapeiro. Então ele te conhece, ele grava seu nome. Então, pô, você chega ali, ele é mais legal. Ele é mais legal que a minha esposa. Por quê? Minha esposa faz o pão na chapa, eu falo assim, não, passa um pouquinho. Na terceira vez, ele já sabe como que você quer o pãozinho. Você encosta na panela, ele já vem, já faz a graça e já te traz o pão. Tem a graça, tem a piada, ele te dá uma informação, te fala o boletim se o seu time ganhou ou perdeu. Então, assim, é um cara tão conectado, e aí você fala assim, qual a faculdade dele? A Não vida, tem. o É relacionamento. mais ou menos o que, claro, num ambiente muito maior, o que acontece lá na Starbucks, né? Que você pega o seu café e vem lá com o seu nome, né? O pote. O pessoal do educandário, eu elogio muito o pessoal que faz o atendimento da portaria.
do educandário. Sabe? O cara chega, bom dia, professor. Eu piro nesses caras, Sim. né? Eu piro mesmo, porque ali é o seu porta-voz. Exatamente. É o cara que te dá informação, Exatamente. é o cara que te quebra o galho. Bom dia que você chega, que você vê que você chegou atrasado, que você não chegou atrasado. Porque a gente falha, né? Sim, é normal. E é o cara, calma aí, vai dar tudo certo, não sei o quê. É o cara que te ajuda. Então, assim, Sim. essa figura, ela é tão importante nesse relacionamento, e você está falando isso. E o que eu acho que a gente tem que ressaltar tudo isso, né? Faz toda a diferença. Por que a gente vai sempre nos mesmos lugares? Porque a pessoa já te conhece. Mas aí eu faço uma outra situação. Ok, a gente gosta muito de uma pizzaria aqui no ABC e a gente ia com frequência. Eu fiz questão de gravar o nome de todos os atendentes. Da pessoa Nossa, que que fica na legal. porta, a pessoa que Pra você sempre nos retribuir, atendia. né? Então, ela sabia o meu nome, mas eu também sabia o nome deles. Eu faço pilates e me chamou a atenção, porque na segunda vez que eu fui lá, a menina gravou meu nome. Ela, oi, Carol. Eu falei, não, parou. Falei, é a segunda vez que eu venho aqui, como é que você lembra o meu nome? Não, é que você foi super simpática, você conversou com a gente, e aí eu perguntei depois de novo para a professora e tal. Falei, qual que é o seu nome? Ela falou. E aí eu fiquei mentalizando, Mas porque será que tem isso técnicas. se destaca tanto hoje em Muito. dia na nossa cabeça? Porque isso não é comum. Tipo, as pessoas não fazem isso, elas não estão nem aí para quem está te atendendo. E aí que vira um diferencial. Quando você sabe o nome da pessoa, quando a pessoa sabe o seu nome, qual é a palavra que todos nós mais gostamos de ouvir? É o seu nome. O seu nome sendo bem falado, bem cuidado, a pessoa já sabe o ponto do pãozinho ali que você quer. Você volta naquele lugar por aquela pessoa. Eu faço pilates de segunda-feira à tarde, eu já sei que eu vou encontrar com a Tainá, eu fico feliz que a gente já chega, já fica brincando. Às vezes você está mais cansado, é final do dia, mas ela te dá um boa tarde assim tão legal. E vai pra cima, né? Que você fala, puxa, que bacana. A pessoa passa carinho. Poxa, ela se preocupou, isso foi muito legal. Eu fiquei uma vez eu fiquei envergonhado com a atitude do meu filho de 6 anos. E ele tinha 4 quando ele fez isso. Nós fomos em um local e ele adora petit gâteau. Ele tá dormindo. Ele tá dormindo, o programa tá fazendo bem pra ele, né? Eu acho que... Pessoal, por favor, depois quando vocês forem assistir, não durmam. Ô Maurício, acorda o pessoal aí da técnica. Tadinho, ele tá super tranquilo, deixa ele Tá lá. ótimo. Quando eu acho que alguém dorme na aula, assim, eu acho que tá bem. Porque vai que a pessoa tem insônia e conseguiu Né? dormir, a gente fez bem. Sim. Fez bem. É que eu tenho uma autoestima acima da média. né? Maravilhoso. Então, mas assim, o que eu tava falando do petit gâteau, meu filho pegou o cardápio e falou assim, a gente tá falando de atendimento, só pra você entender aí, acorda aí, pessoal. Acorda aí, rapaz. Do petit gâteau é o seguinte, veio o petit gâteau, veio meio murchinho, um bolinho, aí meu filho falou assim, não foi esse que eu pedi. Eu vou te mostrar. Olha este e olha o que isso. veio. Sabe aquela coisa, não faça isso, filho. Só que ele estava certo. Né? Sim, ele está correto. E ele falou com educação, ele não Sim. falou humilhando ele, mas ele falou assim, olha, não foi isso que eu pedi. E essa questão do nome, o nome dele é Juan, com J, em homenagem ao meu avô espanhol, Legal. que adoraria. O sonho do meu avô era ter um neto chamado Juan com J. Legal. E aí eu fiz essa homenagem, Sim. né? Espero que ele esteja nos vendo aqui embaixo, né, vô? Pô, embaixo? É que meu vô foi meio mal, cara. Ah, Ele é? era meio mala, né? Ele não foi pro céu. Brincadeira. Tem certeza, cara? A gente pergunta pro É médico que eu quando fazia ele essa vier. piadinha pra minha avó. Nossa, imagina a sua avó super feliz com você. Eu falo assim, o que é isso? Mas a gente adorava trollar a minha avó. Sim. Voltando à história, a gente foi numa hamburgueria que chama pelo nome, e eles têm muito orgulho. Aí ele falou assim, João! Aí o Juan de novo falou assim, eu não venho mais aqui. Não é? Falou errado? E o Juan tem problema com o nome dele. Ele falou assim, papai, por que você não pôs com o R meu nome? É para as pessoas. Sim. E na alfabetização isso traz um probleminha. Mas assim, aí eu expliquei para ele a homenagem que ele vai ter que aprender a falar isso para as pessoas, né? E com 6 anos de idade, isso ele fica Já feliz quando Mas é um alguém avanço, fala, né, Carol? Eu acho que é um avanço, porque a gente Comportamento levou consumidor, gato né? por lebre por muitos anos, sem Sim. reclamar, sem poder... Sem nada. sem ter um canal que a gente pudesse Isso. reclamar, né? Então, hoje é diferente.
Mas até para que possa Mas se... será que não é diferente ao extremo, ao outro extremo? Tipo assim, as pessoas estão muito intolerantes Sim, sem a menor algumas sombra de coisas, dúvida. né? A tudo, a tudo. Na hora que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, você que se vire, né? Então a gente tem um pouco disso. Mas por isso que a rede social, nesse trabalho de conversar e de trazer esse cliente para próximo, eu acho que é um diferencial, né? De ter a Mas transparência. aí você falou uma coisa que é sensacional que o Bernardo está trazendo. Ser intolerante é uma outra coisa. Ser desrespeitoso com um garçom, com alguém que está ali te Sim, servindo, exatamente. é uma outra. É que isso está mesclado, né? A Agora, fala assim, pô, isso intolerância. aqui não tá bacana, né? E Assim, você tem esse direito de falar, não é? né? Fala assim, olha, Lógico. não tá legal isso. Lógico. E tem aquele cara que sempre acontece com ele, não é? Tem. Aquele cliente, meu tem. amigo, o dele atrasa. É o para-raio, né? É sempre com ele. Eu conheço umas pessoas, vou falar uns nomes aqui, hein? Eu também conheço, é muito legal. Sempre acontece. Se tiver que dar errado, vai ser com aquela pessoa e pode ter E certeza. assim vai. É a tal da lei da atração que dizem, né? Caramba, nós já falamos 1 hora. Já Sério? falamos 1 hora, já falamos 1 hora. Meu amigo. Passou bem rápido, Caramba. né? Não, a Carol também é sensacional, a inteligência aí. O que é isso aí, Bernardo? Nós sempre, quando está chegando ao finalzinho do nosso bate-papo aqui, a gente sempre pede para o nosso convidado trazer um livro de cabeceira, que é algo que acompanha a pessoa, que é uma espécie de mantra, né? Um norte de vida. Sim. E a Carol nos trouxe hoje 3 livros, um a gente colocou aqui na nossa pequena prateleira. E vamos falar um pouco dos 3, Carol, mas por que você escolheu esse para a prateleira? Fala aí. Porque a Lei do Triunfo, baseada nos estudos de Napoleão Hill, de fato norteiam muito do meu trabalho e de tudo que eu venho estudando. Existem os treinamentos na Fundação Napoleão Hill, aqui em São Paulo, que é comandada pelo Walter Kaltenbach, que é um excelente treinador dos cursos do Mastermind. E o que o Napoleão Hill fez? Na verdade, ele foi convidado, lá em 1908, se eu não me engano, pelo cara mais rico do mundo dos Estados Unidos, que era o Barão do Aço. E ele falou assim, Hill, eu quero saber por que as pessoas, algumas têm sucesso e outras não. Eu conheço pessoas muito parecidas comigo que deveriam ter o mesmo sucesso que eu e não têm. Eu preciso saber o que acontece. Que legal essa Eu história. Já dá preciso. pra vontade de ler o livro, né? É maravilhoso. Eu preciso saber o que acontece. Só que é o seguinte, Hill, eu não vou te pagar 1 centavo. Eu vou te dar as indicações. Você vai falar com o Henry Ford, você vai falar com as pessoas mais poderosas do mundo todo e depois você me traz quais são as características, o que acontece. E lá foi Napoleão Hill estudar por mais de 10 anos essas características e ele fez as 16 leis do triunfo, que são as 16 características que ele encontrou nessas pessoas. Todas as pessoas de sucesso têm ao menos algumas dessas 16 características. Então, é um livro será que a gente tem alguma? com Cara? toda certeza. Você tem alguma aí, será? Com toda certeza. Então, a questão... Eu falei do foco, e eu acho que, para mim, ele fala muito do... o foco bem definido. Você tem a sua meta, você ter o foco. Que era algo que eu achava assim, que eu não tinha muito. Então, sempre que eu acho que eu estou dispersando, eu volto. Então, vamos traçar o que eu preciso rever aqui nessas características para que eu possa seguir. Então, são 16 leis ali que norteiam e que então vira e mexe, eu volto nele. Vale muito a pena. Eu fiz os treinamentos, eu fiz o de liderança e comunicação, depois eu fiz o de vendas, de alto valor agregado. E aí eu comecei a perceber que eu estava me posicionando errado na empresa, no sentido de para quem eu estava vendendo. Falei, poxa, se eu preciso entender quem é a persona, se é uma questão de alto valor agregado e para quem eu estou vendendo, mesmo eu dando treinamento, fazendo uma série de coisas, esse meu cliente não reconhece, eu não vou ficar pedindo chapéu, pedindo esmola. Porque o cara, eu estou entregando valor e por causa de R$1,50 ele compra do meu concorrente e eu estou fazendo um monte? Não, eu preciso mudar. Então ali vieram mudanças e a gente foi traçando isso dentro da empresa. Então esse livro eu recomendo que vocês conheçam e estudem Napoleão Hill, porque é um divisor de águas. É muito fácil, é muito tem gostoso. Tem mais alguma lei assim que você lembra, Carol? O objetivo bem definido, a questão do foco, o autoconhecimento,
As regras de ouro, quais são as regras de ouro? O que é importante para você? Qual que é a sua palavra-chave? Qual é a regra que te norteia? Que é aquela palavra que você sabe que essa é a tua regra de ouro. Eu acordo todos os dias porque eu quero ser o melhor apresentador de podcast. Essa é a tua regra. É nisso que você vai se basear. Essa é a sua regra, Antônio Inácio? É. É? E Você quer ser o Ele vai ser o novo Jô Soares. Eu ia falar Silvio Santos. Mas... eu acho que eu prefiro o Jô Soares. Você prefere O cara vai entrevistar O e Jô tal. Soares espiritualizar. Cara, eu gosto do Silvio Cara Santos. inteligente. Jô, um abraço, Jô. Você que está assistindo nós agora, um abraço. Todo mundo perdeu um pouquinho todo mundo falou assim, nossa, o meu sonho é ir no Jô, né? Porque aí acabou o Jô, né? Nosso sonho é vir aqui. Vir aqui eu tava, agora. sensacional. Tá vendo? Então tem várias. Aí você vai trabalhando, né? Vai trabalhando com essas situações. A lei vai... do triunfo, A lei do hein? triunfo. Fica a dica. Boa. Legal. Napoleão Hill. E os outros dois aí, Carol? Mostra aí pra gente. Vamos substituir aqui. Vou deixar esse por último. Deixa por último esse, que esse é o mais Esse é o importante mais- de todos. Que nem diz o outro, esse é o mais... você vai deixar o... Esse daqui eu vou deixar por último, aqui esse eu trouxe pra pagar de intelectual mesmo. Falar, Rodrigão. nossa, olha Rodrigo ela lê- Constantino. Nossa, Rodrigo. essa aí é... Esse é legal. Acho que para sair um pouco da bolha, a gente vive num momento de política e entender. Eu acompanho já o Rodrigo há algum tempo, né? Até por conta de ouvir muito a Jovem Pan. E quando eu vi que ele lançou o livro, chegou tem umas 3 semanas. Falei, eu vou comprar. E eu comecei a ler, porque assim, da onde veio essa questão da liberdade, de você ter o direito de ir e vir? Então ele traz desde o começo, que começa ali com a independência dos Estados Unidos, junto à Inglaterra, e aí ele vem trazendo vários filósofos, como é que esse movimento começa, né? E você começa a fazer uma relação com o que a gente vive hoje. Você fala, pô, mas eu acho que aqui a minha liberdade, de fato, ela não está sendo respeitada. E aí tem coisa que fala, pô, mas aqui acho que também podia, né, ser um pouco menos... Dava para ser um pouco mais flexível. Então eu quis aprofundar o conhecimento nessa questão do pensamento, da liberdade Sensacional. e tudo mais. Mudar um pouco o foco. Então, eu tô esse é o curtindo seu- pra caramba. esse é o livro o de que eu tô... cabeceira atual. Atual. Esse é o que eu estou lendo todos os dias, um pouco eu leio. E eu tô curtindo muito. Eu tô aprendendo bastante com esse livro do Rodrigo Constantino. Muito legal. Legal. Pensadores Rodrigo, um da abraço pra liberdade. você, Rodrigo. Você que está assistindo aí nosso Manda os livros podcast. pra nós aí. Aí de Miami, né? A gente faz um stories, marca. Toda vez eu marco o Rodrigo. Uma hora ele vai ver. Sim. Eu sou cara de pau. Lógico. Ué. É o network. É o networking, caramba. E hoje em dia é um dos caras mais perseguidos, né? Sem o menor Mais sombra de cancelados, vamos colocar assim, né? Porque fala... É sem filtro, né? Vai lá e fala. Mas eu acho que aí também existe uma outra situação. Você falar a verdade hoje, verdade, falar a real, você é taxado de várias coisas, né? Você é quase um criminoso quando você traz a realidade. Então, para ele... Mas ele aguenta a pancada. Eu acho admirável isso. Ele tem a convicção dele. Ele não foge. Ele tá ali. Ele tem a convicção dele. Regra de ouro dele. Essa é a regra de ouro dele. Fica muito claro no livro. Que hoje o propósito dele é trazer a importância da sua liberdade ser preservada, o papel das instituições, do governo e também da sociedade. Isso é muito legal. Legal. Então vamos pro principal. Pesado, hein, Rodrigo? Esse é pesado, Caramba. cara. Isso é uma bíblia. Minha avó falava que livro bom é livro que para em pé. Olha Tá isso aí, ó. É livro que para em pé. Muito bom. E esse aqui tem todo Vamos um lá. carinho, né? Que é o network empreendedorismo. Que foi a palavra que você foi denominada aqui como uma das maiores competências pelo Poxa, Alessandro que Bernard, legal. né? Fico muito É contente. isso aí. Obrigado. Eu fui no lançamento desse livro, do qual a Carol é uma das autoras. Parabéns, viu, Carol? Fala um Obrigada. pouquinho dele, então, Carol. No Network Empreendedorismo são 16 coautores e cada um traz a sua vivência, sua percepção dentro do networking também, do empreendedorismo. Então eu sou uma das coautoras e isso foi 2017, 18 o lançamento, 17. O lançamento foi em janeiro de 2017 desse livro, então já dá para atualizar com bastante coisa. E foi muito bacana participar de um projeto como esse. Eu ainda recebo pessoas falando, olha, eu li o livro, foi legal, foi inspirador. As histórias que estão ali agregam muito, né, para quem está começando ou para quem já está na área e precisa de alguns nortes, alguns rumos e aprender.
É muito legal. Então, para mim, é motivo de orgulho. Quem sabe um dia eu escrevo uma bíblia Quem do sabe, network, né? Mas você sabe empreendedorismo que e hoje em dia tem uns estudos que falam que livro assim muito grandão, a não ser, claro, de São 20 cobras anos de assim, né, estudo de gente já Sim, consolidada no É mercado. muito tempo. O pessoal prefere livros mais Mais rápidos de ler, rápidos né? de ler, Que você, onde você vai mais no foco. Isso, Né? isso. Então é um objetivo. Então eu tenho muito carinho porque o dia do lançamento acho que foi uma emoção única. Você tá dentro de uma livraria cultura, repleta de amigos, um monte de gente ali. Você fala, cara, que Bem demais, legal, que bem legal. E de certa forma a gente contribui, né, com o pessoal, levando conhecimento, experiência. Sensacional, parabéns. E sabe o que eu acho que assim é a questão do empreendedorismo raiz, não é empreendedorismo de palco, porque a gente vê muita gente vendendo cursos e contando, vendendo tem fórmula pra facilidade, tudo, né? fórmula para tudo. 5 passos do Isso, sucesso da vida da milhão, ascensão. Fórmula do sucesso, fórmula do fórmula da sucesso, fórmula independência, daquilo, fórmula do faça em 6 dias 1 milhão, faça. É. Eu já sou mais. Bora sentar, trabalhar, entender quais são os seus objetivos. E vamos lá, né? E vamos lá, então é uma coisa realmente bem Sensacional. direcionada. Né? Tenho muito orgulho Receba aqui dele. os nossos aplausos. Muito bem. Muito obrigado, gente. Foi um Carol, privilégio. que papo bom, hein? Conte comigo sempre. Poxa vida, hein? Você Não- mandou não- bem nessa convidada aí. Não tem a hein? pergunta bomba final que a gente sempre faz, cara? Lá A vem. pergunta Ai, boa. Jesus. Tá preparada? Olha, eu sempre digo que eu nasci preparada. Só pra... Eu tenho uma pergunta bomba Manda. pra você. Vai dar Palmeiras na final Então contra o serão Flamengo. 2, hein? Vamos O lá. Palmeiras não tem mundial, gente. Calma aí, só um minutinho. É uma piadinha. Você é palmeirense pelo jeito, né? 1951, gente. Não tem nada de futebol. O que você se arrependeu de ter feito na sua vida profissional? Nada. Porra, mano, Mas a pergunta nada. boa foi Na- de boa. Assim, arrependimento, nada. Errei, teve os erros, e para quem eu errei, eu sempre peço desculpas e reconheço, mas assim, de ter feito nada porque eu acabei aprendendo. Eu tive experiência, você pode sofrer o que for, mas teve a experiência, então realmente nada. Nem na mudança, a mudança de carreira, a transição, nada. Nada. Você tem a sua Eu pergunta sempre, bomba? eu sempre Eu tenho. me Posso coloquei. fazer? Pode. Mas a minha é bomba mesmo. Você Ah, passou a minha essa daí foi agora. fraquinha. Manda. Vamos ver. Carol, a gente falou um pouquinho, até no começo do nosso papo, a gente falou de custo Brasil, essas Sim. coisas. Mas a gente fala também de custo ABC. Tipo, não custo ABC, né, o que você aprende na administração. Isso é outra coisa. O custo de estar numa região ABC. onde o sindicalismo é muito ferrenho, onde, claro, a gente tem o lance de a gente estar numa posição geográfica até privilegiada, por conta de Rodoanel, por conta de estar perto do Porto de Santos, mas essa parte sindical, ela não atrapalha demais, comparando o ABC com outras regiões, onde talvez as indústrias que estavam aqui foram para lá, fugindo desse aspecto sindical da vida. O que você acha disso? Um atraso. Essa foi bomba mesmo, Um hein? atraso. Caramba, Um atraso. Essa foi bomba, Fiquei hein? com medo, O agora. sindicalismo é um atraso na vida do colaborador e na vida das empresas. Eles não estão ali efetivamente. É claro que assim, é óbvio que você precisa saber se a empresa não está explorando, mas eu gostaria dos sindicatos na China. Vai lá. Vai bater lá para ver se consegue alguma coisa, né? Nós temos um custo muito alto. Poxa vida, São Bernardo era um polo da indústria moveleira. O que tem de indústria moveleira em São Bernardo hoje? Pois é. Indústrias como a nossa, aqui no Grande ABC, tinham outras. Hoje tem a gente, tem a Bonato, que é uma grande empresa, uma empresa que eu respeito bastante, familiar também, com uma história belíssima. Só que a gente fala sozinho. Né? Infelizmente, ainda dentro das gestões de prefeitura, a indústria não é vista. As pequenas, como a gente, você pode tentar qualquer benefício que for, não terá. Então, é uma pena. De fato, a gente tem um custo muito alto. Inúmeras vezes já pensamos sim em sair, mas quando você começa a ponderar, você fala, poxa, mas aqui eu ainda sou conhecido, eu aqui já tenho a história, forma né? de trabalho, eu tenho a história, não vou sair também para de repente se dar mal em outra cidade e tudo mais, mas existe um custo alto sim.
E eu desejo muito que federações como a Ciesp volte a ser forte, que a prefeitura, que a Secretaria de Desenvolvimento da cidade volte a olhar para o setor industrial. Ele é importante, ele é fundamental. Sim. E muitas vezes a gente fala sozinho, o nosso custo é altíssimo, sim. Pagamos uma carga tributária alta, os encargos em cima de salários a gente sabe que é muito grande também. O sindicato hoje age com menos força, mas ele tá ali, está presente, e a gente tem que tentar driblar tudo isso. Né? Perdeu, mas... Carol, mas tem uma coisa assim, fazendo o advogado do contra. Não vou te dar moral não, viu, diabo? Fala, companheiro. Seguinte. A impressão que a gente tem é sempre essa, do empreendedor e da pessoa que está ali, o colaborador, né? o empregado. Para quem paga sempre é muito, para quem recebe sempre é pouco. Né? Então, assim, essa dualidade que eu acho que ela existe. Será que a gente chega numa equidade para um futuro disso? Quando eu falo isso aqui, tudo que a gente fala que a gente vai beneficiar os dois lados, a gente já vira esquerdista, né? A gente já vira... Não, e eu sempre falo assim, isso é humano, cara. Isso é humano, isso é gestão de pessoas. E isso é motivação, né? Perfeito. Assim, lá na empresa, quando nós tínhamos mais colaboradores, a gente pagou faculdade, a gente pagou curso, a gente pagou treinamento, para que essa pessoa pudesse se desenvolver e que ela conseguisse um valor de salário maior. Isso a gente sempre fez. E é muito louco que não necessariamente esse colaborador recebe isso de bom grado. É estranho muitas vezes. Sim. Eu acho que eu volto lá no começo, que a gente tem que sair do sistema paternalista. Porque muitas vezes as pessoas enxergam o outro como pai. Você tem que fazer por mim, mas você precisa me dar, o Estado precisa me dar. A gente precisa chegar num equilíbrio. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer a minha parte bem feito, e nisso eu tenho que ser remunerado de uma forma realmente importante. Eu vejo hoje as empresas já chegando numa questão salarial de acordo. Eu enxergo, até a indústria tem um piso salarial alto. Então, conforme a pessoa também ela vai buscando mais, ela vai crescendo nesse segmento. Não dá para você... A gente já teve muita empresa exploradora, a gente sabe disso. E aí eu falo, é óbvio que tem a importância do sindicato, é óbvio que tem a importância da legislação, mas hoje o sistema já é muito diferente. A gente tem que romper com essa história de que quem gera emprego é bandido. Isso precisa estar rompido. Bem como o colaborador... Não quer nada com nada. A gente se dá bem no Brasil, parece que é pecado. Exatamente. Né? E não é. A gente tem que romper com esses mitos e eu espero que eu consigo já enxergar alguns movimentos importantes com relação a isso. Mas é um caminho. É uma jornada, é um caminho. E aí está a importância, por exemplo, de ações como a de vocês, de levar esse tipo de debate para as pessoas. Bernardo, eu ficaria aqui mais umas 2 horas batendo papo e o assunto não ia faltar não, porque eu teria perguntas aqui, hein? É isso aí. A gente traz a Carol no próximo. Vamos fazer um segundo, né? No próximo, quando o ano que vem, 2022, que a gente estiver ao vivo, a gente... E a Carol deveria dar um treinamento aqui na Scrib, né? Com certeza. Um curso aqui pra gente. Tem algumas ideias. Vamos sentar, Carol. Fechou. Foi legal. Um prazer. Obrigado, então, por você ter vindo, Obrigado Carol. Foi muito legal, muito divertido e muito enriquecedor ter você aqui. Obrigado. E vamos lá, vamos continuando com o nosso ABC Talk. Obrigado, não esqueça aí de ativar o sininho, se inscreva no canal ABC Talk Podcast, nos siga nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, nós estamos lá. E até a semana que vem. Beijo, tchau. Até semana que vem. Valeu, gente.